Bom dia, gente, tudo bem? Aula de hoje de língua portuguesa, então vamos lá na página 25. Logo após a atividade 10 que vocês fizeram na aula passada, fala o seguinte: observe as palavras ensolarado, limpa e pequenas que estão destacadas no texto. Você viu no capítulo anterior que existem palavras que modificam os substantivos a que se refere, conferindo-lhes as características e são chamadas de adjetivos. Agora, releia esta passagem. Meu pai me olhou com olhos de fúria. O substantivo olhos está sendo modificado pela expressão de fúria. Ao conjunto formado por mais de uma palavra que tenha função de adjetivo, dá-se o nome de locução adjetiva. Algumas locuções podem ser substituídas por adjetivo de igual significado, como você pode ver no quadro a seguir. Ok? Então vamos ver, primeira coisa, lá no texto da página 24, ensolarado. Tá? Então vamos reler. No dia seguinte era sábado, o dia amanheceu ensolarado. Poderia ter sido assim. No dia seguinte era sábado, um lindo dia de sol. Esse ensolarado poderia ser substituído pela locução adjetiva de sol, tá? Que tem o mesmo significado. Lá embaixo, onde fala assim: meu pai me olhou com olhos de fúria. Meu pai me olhou com os olhos enfurecidos. Tá? Então a gente pode substituir de fúria, que é uma locução adjetiva, por um adjetivo que corresponde a ele igualmente, que é enfurecido. Ok? E aí então, agora vamos então na página 26, nesse quadro aqui, aonde mostra locuções adjetivas e adjetivos correspondentes. Luz do sol, um adjetivo correspondente para essa locução adjetiva, solar. Carne de boi, carne bovina. Afeto de mãe, afeto materno. Período da manhã, período matutino. Água da chuva, água pluvial. Gesto do homem, gestos humanos. Faixa de idade, faixa etária. Manifestação do povo, manifestação popular. Unhas de gato, unhas felinas. Arsenal de guerra, arsenal bélico. Então aqui vocês viram as locuções adjetivas e os adjetivos que eles correspondem, ok? E aí logo abaixo vocês têm também, tem uma propaganda ali, que fala assim: confira a programação da 36ª Mostra do Cinema Internacional, a exposição Luz Instantânea, Polaroids, de Andrei Tarkovsky, que apresenta uma série de fotografias do diretor russo. Observe nesse trecho o encadeamento das locuções adjetivas. A expressão da 36ª Mostra acompanha a palavra programação. Tá? Programação. Então, da 36ª Mostra é uma locução adjetiva. De cinema, acompanha a palavra mostra, de Andrei Tarkovsky. Acompanha Polaroids. De fotografias, acompanha a série. E do diretor russo, acompanha fotografias. Tá? Então, essas locuções adjetivas sempre vão estar acompanhando um substantivo. Ok? Então, locução adjetivo são duas palavras, geralmente uma preposição mais um adjetivo, né? Que dão a ideia de um único adjetivo. A gente pode substituir por outro adjetivo correspondente. Exemplo, luz do sol, luz solar. Agora nós vamos ver os graus dos adjetivos. Assim como os substantivos, os adjetivos apresentam flexão de grau, o comparativo e o superlativo, ok? Aí nós temos então os comparativos. As situações a seguir apresentam uma comparação entre o ratinho e o leão e o adjetivo corajoso. Sobre a flexão do grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, respectivamente. Então, está nessa ordem. Então, primeiro nós temos aqui de igualdade. Sempre vai ser assim. O ratinho é tão corajoso quanto o leão. Sempre quando nós vamos usar o grau comparativo de igualdade, nós vamos usar o tão e o quanto. Por exemplo, João é tão inteligente quanto Maria, ok? Então, de igualdade sempre vai ser tão mais o adjetivo mais quanto, ok? Agora, grau de superioridade. O ratinho é mais corajoso que o leão. Sempre vai ser, então, o mais o adjetivo, mais que. Então, o ratinho é mais corajoso que o leão. João é mais inteligente que Maria. Então, para fazermos o grau de superioridade, sempre vai ser o mais
o adjetivo mais o quê? E inferioridade, o ratinho é menos corajoso que o leão. Inferioridade, sempre nós vamos usar o menos, mais o adjetivo, mais que. Um outro exemplo. João é menos inteligente que Maria, tá? Notem que sempre vocês vão usar o menos, o adjetivo e o que, ok? Virando a página 27. No grau superlativo, o adjetivo destaca a qualidade de um ser isoladamente, superlativo absoluto, ou em relação a um conjunto de seres, superlativo relativo. Observe. O leão é corajosíssimo. O leão é muito corajoso. Então, aqui nós temos o superlativo absoluto. Quando nós vamos falar o leão é corajosíssimo, né? Nós vamos só acrescentar o íssimo, tá? Aqui no caso, o S também, zíssimo, ok? O leão é muito corajoso. Então, nós temos duas maneiras de falar o superlativo absoluto, acrescentando íssimo ou colocando a palavra muito na frente, tá? O leão é muito corajoso. E aí nós temos logo abaixo superlativo relativo. O leão é o mais corajoso dos animais. O leão é o menos corajoso dos animais. É quando você coloca um artigo na frente, o, tá? Ou a, ok? A tartaruga é a mais lenta de todas, tá? Então, sempre o superlativo relativo é quando você coloca antes do mais ou do menos, você coloca o artigo a ou o, ok? Aqui embaixo, então, alguns adjetivos flexionam-se de modo especial, como mostra o quadro a seguir. Então, nós temos o bom, mal, grande, pequeno. Comparativo de superioridade, melhor, pior, maior, menor. Superlativo absoluto, ótimo, péssimo, máximo, mínimo. Superlativo relativo, o melhor, o pior, o maior, o menor. Esses então são os casos especiais, tá? De superlativo com grau de superioridade, absoluto e relativo. Comparativo de superioridade, superlativo absoluto e superlativo relativo. Exemplos. Esse texto é melhor que o que lemos ontem. Está no grau de superioridade. Superlativo absoluto. Esse texto é ótimo. E superlativo relativo, esse texto é o melhor. Ok? E agora, então, gente, tem as atividades, tá? Eu vou parar essa aula aqui e vou gravar uma aula só com as atividades para explicar para vocês, tá bom?